Ok, pessoal, e continuando aqui no curso do Zero ao Blockchain, chegamos na aula prática. Então, nessa aula, ou na sequência de aulas que vem agora, nós vamos entender o que é hash, o que é um bloco, o que é um blockchain, o que é um sistema distribuído de blockchains, o que é um token e o que é Coinbase. Então, vamos começar aqui pelo primeiro e vamos entender então o que é hash. Basicamente, pessoal, hash é um algoritmo que mapeia dados de comprimento variável, ou seja, qualquer coisa que eu escrever aqui, em um elemento, né, de comprimento fixo. Ou seja, não importa o que eu escreva aqui, ele vai converter em um número de tantas posições. Aliás, eu disse um número porque ele é um número, só que na base hexadecimal e não na base decimal, como a gente está acostumado. Os valores retornados por uma função hash são chamados de valores hash ou códigos hash ou simplesmente hash. E o uso é basicamente uma estrutura de dados chamadas de tabela hash, amplamente utilizadas em software de computador para consultas de dados muito rápida. Funções hash aceleram consultas às tabelas ou bancos de dados por meio da detecção de registros duplicados em um arquivo muito grande. Um exemplo é encontrar trechos similares em uma sequência de DNA. Eles são convertidos no formato hash e assim você consegue comparar muito mais facilmente. E a outra função do hash, logicamente, é a parte de criptografia. E é por isso que a gente usa isso no blockchain. E existem vários tipos de funções que calculam hash, algoritmos, tá? Mais utilizados são aí os de 16 bytes ou 128 bits de tamanho. A gente tem aí os códigos dos algoritmos MD4 e MD5, SH1 e agora a gente já está utilizando o SHA-256 para gerar códigos mais seguros e mais complexos. Bom, vou mostrar então basicamente o que é um hash e por que ele é importante para entender blockchain. Ou seja, vamos lá. Tenho aqui o meu exemplo, a minha parte de dados está vazia e ele me deu esse número grandão aqui. Ó. Esse número inicial ele é baseado na data e hora do sistema e é um cálculo que ele pega desde 1º de janeiro de 1970, se não me engano. Legal. E aí, qualquer coisa que eu escreva aqui dentro, ele vai gerar um hash novo. Ele altera o hash, o código, porque ele sempre usa como base a hora em timestamp e os dados que estão sendo inseridos aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, Repara que enquanto eu vou digitando, ele vai alterando e mesmo quando eu digito o espaço, então eu vou colocar ó, 0, vou dar espaço, ele também mudou ao blockchain. E ele vai mudando conforme eu vou digitando, ou seja, ele vai recalculando o hash ao passo que eu vou digitando. Nesse momento, eu estou utilizando aqui dados apenas string, mas eu poderia colocar transações. Por exemplo, Reginaldo tem 100 dinheiros. Tá? E aí, vamos lá. Reginaldo transfere 15 dinheiros para o aluno que está assistindo esta aula. E ele vai alterando aqui, ou seja, eu posso colocar transações aqui e não apenas texto. A gente vai ver mais para frente quando chegar, acho que lá no sistema distribuído ou tokens, realmente a gente colocando transações e não mais texto, mas é importante pelo menos entender a base como texto puro, tá? Fica mais fácil de compreender assim. Então, é isso, pessoal. Hash, não importa o que eu digito, depois se eu apagar. E uma coisa importante, o cálculo ele é preciso. Então, um exemplo, reparem o tamanho do hash que está aqui, ó, o que está. Então, suposto, ele começa com ECBA e termina com 8340. Se eu colocar aqui oi, então, ó, ECBA 8340. Coloquei oi, mudou,
Mas se eu retirar o oi, ele volta para o ECBA 8340. Ou seja, o cálculo ele de verdade leva a sério o que está acontecendo aqui nos dados e o horário que eu comecei com esse registro, ok? Então, ele não varia de acordo com o tempo. Ele pega o tempo inicial e depois leva em consideração os dados que eu estou escrevendo. Então, isso é importante para a gente passar para a próxima fase e entender o que é um bloco. Hash vai ser a base de tudo daqui para frente. Então, se tiver dúvidas, não deixe de perguntar, por favor. É importante saber e entender realmente o que é hash. Não necessariamente saber como se calcula o hash, existe uma função para isso, que é esse SHA-256, mas não passem para a próxima aula com dúvidas, vamos tirá-las aqui pela plataforma ou pelo nosso canal do Slack. Então, vejo vocês na próxima aula. Até daqui a pouquinho.